Olá! E hoje o tema é viver até os 100 anos. Acho que de um tempo para cá, não me lembro mais de quanto tempo para cá, não sei se um ano, mais ou menos. Eu tenho repetido que eu quero viver até os 100 anos. Isso tem despertado muita curiosidade nas pessoas. E a Conceição Duarte, novamente, né, naquela conversa que eu disse que a gente teve no outro vídeo, ela também disse que não concorda. Eu falei no vídeo de Gia e Orai que eu ia viver até os 100 anos. E aí ela disse, nada, eu não concordo em viver até os 100 anos. Eu não concordo com você, né? Eu não quero viver até os 100 anos. Porque ela tem a ideia de pessoas que chegam aos 100 anos que realmente essa eu também não quero viver. Desse jeito eu também não quero viver. Só que teve duas coisas que aconteceu na minha vida e uma delas eu estou suspeitando que eu sonhei. Né? Não sei o que foi, mas assim, teve duas coisas. Uma aconteceu primeiro. A que aconteceu primeiro. Vou contar o que aconteceu primeiro. Bom, eu estava dormindo, eu acho que eu tinha uns 48 anos na época, e eu estava dormindo e eu acordei com uma espécie de sonho. Né? Eu tive um sonho, e como se fosse uma conversa nesse sonho. E nesse sonho eu dizia assim, mas que injusto. Agora que eu comecei a aproveitar a minha vida, eu tô com o pé na cova já, né? Tô mais na metade da existência, daqui agora vou declinando. E na hora que eu tô sabendo aproveitar a vida, eu tô perto de morrer. Isso não é justo. Eu reclamando, né? E eu acho que eu já disse aqui em outros vídeos, até um dia desse, quando eu reclamava da vida ou de alguma coisa, a minha voz entrava para raciocinar comigo, né? E aí ela disse: o que você está achando que é injusto? Aí eu disse: olha, nos 10 primeiros anos que eu vivi de forma inconsciente. Né? Meu cérebro não tinha condições de ir muito avante, estava se desenvolvendo ainda, então eu fui massacrada nos 10 primeiros anos pelas ideias tortas dos adultos que tinham ao meu redor. Nos 10 posteriores, eu meio que fui me desenvolvendo com essas questões. Né? Então, fiz 20 anos. Né? No terceiro decênio, talvez, não sei se é assim que se fala, né, eu tive uma crise por causa desses 20 primeiros anos. Né? Os 20 primeiros anos causaram, a partir dos meus 22, né, um desarranjo. Aí eu levei mais 10 anos, né, para poder começar, então já vai com 30. E só aos 48, quase no quinto decênio, é que eu estou começando a usufruir, porque eu estava começando, com 48 anos, eu comecei a perceber que eu estava usufruindo mais do que sofrendo na vida. Aí eu disse, estou com 48 anos, eu já estou com declínio, meu corpo já está falhando, e daqui a pouco eu morro, eu vou viver muito pouco isso, eu quero viver mais disso. Eu acho injusto a gente só ter consciência do bom da vida com essa idade, com 48 anos, né? Já com o corpo em decadência. E aí a minha voz disse assim, tá bom, faz de conta que você nasceu hoje e você ainda vai viver 50 anos. Você vai fazer melhor, né? Imagine que você está nascendo hoje. Você está nascendo hoje com todos os, com a consciência acordada, como se você tivesse 0 ano agora. E você ainda vai viver 50 anos. O que daria uns 98 anos, né? No total. Aí eu disse, tá, vou fazer melhor. E tô fazendo, né? Já tenho o quê? Eu tô com 56, faz quase 10 anos isso já, né? 7, 8. Tem 8 anos, né? Daqui a 2 anos faz 10 anos isso. Então, minha primeira, vamos dizer que eu estou com 8 anos agora. Estou com 8 anos de vida agora. E eu estou vivendo realmente muito melhor hoje. Até do que quando eu estava com 48 anos. E meu corpo, eu tô ensinando o meu corpo a desacelerar o processo de envelhecimento. Então eu estou mentalizando que meu corpo está voltando no tempo, né? E
E que as células e que as multiplicações das células estão acontecendo aos 17 anos. Eu não sei por que eu escolhi 17 anos, mas foi a idade que veio na minha cabeça. Então, meu corpo tem 17 anos, meu cérebro tem 17 anos, minhas células têm 17 anos. Uma outra coisa que eu penso e imagino, que estou até imaginando agora, são os meus telômeros. Eu li que os telômeros, com o passar das multiplicações celulares, eles vão encolhendo. E esse encolhimento dos telômeros é que produzem a boa parte da sensação de envelhecimento, né, de corpo ficar decrépito. Porque a gente entende envelhecimento com corpo decrépito, né, um corpo deteriorado, né, cheio de dores, de impossibilidades, né? Então eu fico imaginando os telômeros rechonchudos e longos, tá? Essa é a minha parte mental, né, no sentido do corpo que eu estou fazendo. Aí eu comecei também a me alimentar um pouquinho melhor, beber um pouquinho mais de água, dormir melhor e desfazer muito das minhas preocupações. Aliás, desfazer as minhas preocupações. Então, quando eu percebi que eu iluminei, foi exatamente essa sensação, né? Eu não tenho mais preocupações. Também, né? É uma das características que eu entendi que era de iluminação. Eu estou entregue na vida. E aí, bom, essa primeira parte, né? Quando eu tinha 48 anos, isso foi me dito, eu disse, pronto, então eu vou viver até os 98 e vou viver bem, como uma criança, né? Como uma criança, porque eu estou com 0 anos de idade. Então agora eu estou com 8 anos de idade, eu ainda sou uma criança, não cheguei nem à adolescência ainda. Né? E aí, a segunda coisa que me aconteceu, que eu estou achando que foi um sonho, porque eu bati tudo aqui nas minhas coisas e não achei. Eu acho que li um livro, eu já não tenho mais certeza. Eu acho que li um livro de Louise Hay, que ela fez junto com um homem, que eu não me lembro mais o nome, era um autor, que trabalhava nos Estados Unidos com a morte, né, com o morrer. E ela contratou esse cara para envelhecer, né, para aprender a envelhecer. Porque ela disse nesse livro, que eu acho que li, que eu não achei, né, eu não encontrei esse livro, então está só na minha cabeça isso. Mas eu tenho isso tão vívido na minha cabeça, pelo amor de Deus. Né? Então ela diz assim, a gente tem uma ideia que a gente pode mudar sobre a velhice. Nós não precisamos morrer doentes. Nós não precisamos passar os anos e ter decrepitude no corpo. Então ela começou a ter, se ligou a esse autor, né, contratou ele para ver a morte de outra forma, né? E ela disse que queria morrer saudável, ela morreu, pelo que eu entendi, saudável, né? E atuante, lúcida. Ouvi falar que ela, no dia que ela morreu, né, na noite que ela morreu, ela teve um jantar com os amigos dela, se divertiu e foi dormir. E morreu dormindo, né, tranquila e calma. Né? Então, acho que ela morreu do jeito que ela disse. É assim que eu imagino também acontecer comigo. Ela morreu aos 91, tá? Mas Louise Hay teve uma vida muito mais catastrófica do que a minha. Ela teve muito sofrimento, deteriorou muito o corpo dela. Então, talvez ela não avançou mais no tempo, porque nos primeiros anos de vida dela não tem nem comparação com a minha vida, né? Então, eu imagino que eu posso ir mais do que Louise Hay e melhor. Com a tecnologia que tem hoje, com a forma como a gente está vendo saúde, a gente está vendo muitas pessoas com 60, 70, 80 anos, por exemplo. Um dia desse eu vi Mick Jagger, é um exemplo, nos Estados Unidos, não na Inglaterra, né? Mas Mick Jagger é inglês. Não me lembro mais se é inglês ou se é americano. Aqui no Brasil a gente tem no Mato Grosso, né? Se eu não me engano, tem de 81 a 83 anos, né? Com joelhos maravilhosos, né? Dançando, né, fazendo shows. Então a gente não tem mais a ideia de pessoas com 80 anos envelhecidas. Elas não estão mais envelhecidas, né? Elas estão joviais. Então, se você cuida do seu corpo direitinho e principalmente cuida da sua mente, você pode chegar a 90. No geral, o pessoal tem chegado a 85, 86. Bem, né? A partir dos 90 começa a decrepitude mais, mas é porque eu acho, como disse nesse livro que eu acho que imaginei de Louise Hay, a cabeça da gente faz isso.
A gente fica dizendo, ai, porque velhice, a gente fica tudo dolorido, ai, a gente fica repetindo tanto, a gente adoece muito, a gente toma muito remédio. A gente fala tanto disso que termina acontecendo com a gente mesmo, porque a gente afirma e materializa isso, né? Então eu estou desfazendo essa ideia de envelhecimento. Eu estou pensando em juventude eterna mesmo, né? Então eu estou comandando para as minhas células terem 17 anos. Todas as minhas células, seja óssea, sanguínea, qualquer célula que tiver no meu corpo, hoje eu estou comandando que elas tenham 17 anos. Né? É um experimento, vamos ver como é que acontece. Eu não tenho exemplos tão concretos de pessoas. Tem um homem nos Estados Unidos que está fazendo um trabalho em relação a isso com o corpo dele, né? Mas ele gasta muito dinheiro com isso, eu não tenho esse dinheiro todo para gastar. E ele toma muitos medicamentos para reverter, né, a questão do tempo, os efeitos do tempo no corpo dele. Então ele tem 45 e ele quer voltar a ter 18 no corpo. Né? Eu tenho acompanhado não sei se é japonês, chinês ou coreano, não sei, mas assim, é o Peter Liu. Ele tem um vídeo, né? Faz vídeos na internet e ele tem usado alguns complementos vitamínicos e tem regredido. Ele tem feito exames, né? E ele tem regredido tipo 8 anos, ele tem 60 anos, mas medicamente ele tem 50. Não, ele tinha 8 aanos a menos. Então vamos dizer que ele tenha 50 anos. Dentro do corpo dele é como se ele tivesse 50 anos. Né? Então eu também estou usando ele como referência, né? Também para eu imaginar. Eu referencio para eu imaginar. Olha, se alguém conseguiu fazer isso, eu também consigo. E ele não gastou esse dinheiro todo que o americano está gastando. Né? É mais simples. É trabalhar a mente, né? Acreditar que o seu corpo pode ser jovial e se alimentar bem, fazer exercício, né? Ter uma mente levinha, que eu acho que é o mais importante, né? Tanto é que muitas pessoas dizem que quando se preocupam muito ou tem uma dor muito forte, os cabelos embranquecem. Né? Então, a gente pode, através da nossa atitude, manter-se jovial e não precisar tirar completamente. Para mim, tem que tirar completamente a ideia de que que Conceição tem, né? Ela descreveu aqui a velhice que ela viu, né? É depender de uso de fralda, que outros cuidem dela, que não coordenem o seu corpo. Essa ideia de velhice que a maioria das pessoas tem. E boa parte da população ainda vive com essa ideia de velhice. Mas veja, até no símbolo da velhice está mudando, né? Antigamente era um homenzinho encurvado com a mão nas costas e com a bengalinha. Hoje não. Hoje é uma pessoa andando, né? E 60 mais. Acabou-se essa ideia de que eu preciso me encurvar e andar de bengalinha porque eu passei dos 60 anos. Eu convivo com pessoas com 70 até 80 anos, com uma pessoa de 90 anos, né, que viajam, passeiam, né, se divertem, dançam e não reclamam de nada do corpo. Né? Não reclamam de nada do corpo. Graças a Deus eu atraio pessoas assim, né, que só vivem o bem, o bom, o gostoso, né? Então eu estou começando a imprimir isso na minha vida. Meus pais também são um exemplo, né? Tanto meu pai como a minha mãe tem 83, meu pai tem 81. Eles são autônomos, lúcidos, fortes, dão conta da sua própria vida. Ainda, né? Dirige, meu pai dirige, minha mãe cozinha e dá conta da vida dela. E minha oração para eles é que eles vão assim até o dia que eles morrerem. Eu prefiro que eles morram. Eu sempre digo que eu prefiro que eles morram dormindo e que eu leve o susto, não eles. Né? Porque eu acho que uma pessoa que morre dormindo dá susto em quem encontra ela morta, né? Mas eles não tomam susto nenhum. Então e na verdade eu acho que não sou eu que vou levar o susto, é minha irmã, que mora mais com eles do que eu.
Mas assim, eu prefiro que a gente leve o susto e que eles morram tranquilamente do que a gente ficar em hospital, velando o processo de morte lenta deles. Então, minha oração para eles, minha mentalidade para eles é que eles vão, e até hoje tem funcionado, né? Que eles vão com lucidez, força física, autonomia, né? Alegria, até o último suspiro, tá? E eu acho que eu estou conseguindo fazer isso. E quando eu olho para eles, digo, ó, né? Tenho já na minha linhagem genética a possibilidade disso. E é por isso que eu digo que vou ficar até os 100 anos. É com essa ideia, não é com a ideia de Conceição, tá? Conceição, muda aí a ideia, tá? Tira esse passado da tua cabeça, diz, eu me liberto da imagem de velhice do passado. Estou me libertando disso. Aí vou botar aqui no silencioso, toda vez eu esqueço. Né? Eu me liberto disso, mesmo que tenha isso existido, eu agora estou soltando, e eu me conecto com toda a imagem de pessoas que alcançam longevidade, não fala mais nem de velhice, eu hoje em dia falo de longevidade. Tá? Eu alcanço uma longevidade com saúde, alegria e bem-estar. Né? E eu botei os 100 anos, né? Mas está aberto. Eu posso ir até mais. Ou menos, vai depender, sei lá, do que, né? A gente não tem noção disso clara, né? Pelo menos eu não tenho noção disso clara. Eu estou mentalizando, mas está aberto. É o que eu quero. E é o que eu comando. Mas, como eu disse, eu acho que num outro vídeo, eu não lembro mais qual foi o vídeo que eu disse isso, mas hoje eu não faço mais muito comando para a vida. Eu digo a minha preferência. Como quem vai numa sorveteria e diz eu prefiro chocolate a limão. Tá? Então eu prefiro viver até os 100, porque eu quero ver com esta personalidade, eu não quero mudar de personalidade para ver, porque eu acredito em reencarnação, então, mas aí é outra personalidade, outra identidade, e não é Nanda. Eu quero ver através de Nanda as mudanças do mundo. Eu acho que os próximos 40 anos, né, eles vão ser muito alucinantes de mudança. E eu gostaria de ver essas mudanças, eu gostaria de experimentar essas mudanças neste corpo, tá? Então, é por isso que eu quero ir lúcida, claro. Lúcida, autônoma, trabalhando, porque a forma como eu trabalho, eu vou ficando cada vez melhor no meu trabalho, né? Ao passo que os anos entram, eu vou ficando melhor no meu trabalho. Então, é uma entrega minha, né? O trabalho é uma entrega, no sentido de, também de me sustentar, obviamente, mas é uma entrega, é aquilo que eu posso entregar para o mundo, para as pessoas que me encontram. Então, eu quero ir mesmo trabalhando no que eu trabalho hoje, para entregar o que eu aprendi de bom, para outras pessoas viverem bem também. E o meu desejo, né? Quem me encontre, que eu inspire a viver bem, a viver alegre, a viver uma vida satisfatória. Morrer bem, morrer de uma forma em paz, né? Satisfeita. Como quem sai, eu digo que eu quero morrer como quem sai de uma brincadeira bem brincada, né? Como se a gente fosse para uma festa e brincasse tanto na festa que a gente falasse, agora eu tô querendo ir para casa, porque eu já brinquei muito. Eu quero ir assim, né? Eu já podia ir assim hoje, eu já brinquei muito mesmo. E já podia até hoje, se alguém me convidasse para voltar para casa hoje, né? E dissesse assim, olha, não tem mais, você realmente vai. Se a minha avó chegar, dissesse assim, olha, eu te prometi mais 50 anos, mas eu vou quebrar a promessa e a gente vai agora. Vai agora. Eu iria, né? Não, eu não iria assim tão facinho. Eu digo, poxa, mas tu prometeu, né? Queria ver ainda os carros. Eu queria ver ainda os carros sem direção, os robôs domésticos. Eu queria ver essas coisas. Eu queria ver a inteligência artificial ajudando a humanidade. Eu queria ver a humanidade mais feliz, menos estressada. Mas eu iria, tá? Eu iria porque tá tudo bem comigo. Então eu disse, tá bom, então bora. Se eu não vou ver, eu não vou ver. Não, também não tem problema nenhum, não. Não ficaria muito mal, não, disso. Mas eu
tenho dito. O que é que eu quero? Eu quero ir até os 100 nesse lugar, né? De vitalidade, de saúde, de autonomia, de lucidez, de longevidade, tá? Nada de velhice, ok? Lisinha, ereta, assim, no corpo eu quero ir lisinha. Então eu estou fazendo, inclusive, skincare. Aí eu faço umas massagenzinhas, exercícios faciais. Mas vou te dizer, eu acho que é melhor bebo mais água, né? Imagina os telômeros lá, rechonchudos e compridos. Mas assim, eu acho que a melhor jeito de você ficar jovial é você encontrar a alegria de viver. A sua alegria de viver. A sua alegria real de viver. E não uma alegria para compensar a dor. Porque tem gente que fica alegre, né? É rir para não chorar. Não é isso. É real alegria. Né? Independente do que está acontecendo. Essa é a melhor forma de você ficar jovem, jovial. Outra coisa que eu vi, eu não faço isso com a frequência que eu deveria fazer, é praticar yoga. Oxigenação do cérebro. Yoga, principalmente na oxigenação. Eu acho que a oxigenação ela trabalha muito bem para renovar a célula. E alongamento, que é o Ikkyo Yoga. Eu acho o yoga um sistema completo. Completo. Quem segue o yoga, um sistema completo, ou seja, alimentação, massagem, prevenção de saúde, né? E os passos do yoga que começa com os físicos, não, começa com os morais, na verdade, né? Os 2 primeiros passos de yoga são morais, são ensinamentos de como você viver bem moralmente, né? E aí depois vem os corporais, que é os asanas, que são os alongamentos para você preparar seu corpo para ficar sentado, a respiração, que é o pranayama, né? E a meditação, o dharana, o dhyana, desculpe. Dharana, dhyana, é dharana primeiro, que é aí tem, eu me esqueci agora o nome dos negócios, mas são 8 passos do yoga. E se você estudar os 8 passos, você vai vendo que tem um passo a passo de como ser bem. E eu percebi que quem faz realmente yoga, por exemplo, quem pratica a respiração, a oxigenação do cérebro e os asanas, basicamente isso, e a atitude mental, você nem precisa chegar em estado meditativo. Ele renova 10 anos. Os professores de yoga que eu conheci, que praticavam os asanas e a respiração, né? Pranayama, todos os dias, eles tinham de 10 a 15 anos a menos do que a idade cronológica. Então, eu recomendo muito a filosofia, tá? Não é só praticar yoga, principalmente a respiração e o alongamento, mas todo o sistema ele tem que estar. Eu vi nas pessoas que praticam todo o sistema. Né? O moral também, a atitude mental, a cabeça mais leve. Né? E eu acho completo. Alimentação, massagem, né? Que tem. É um sistema completo. Se você estudar yoga, você vai ver que não precisa de mais nada, nem de psicoterapia, porque até isso o yoga ensina você, né, a conversar consigo mesmo. Porque o que psicoterapia ensina? A gente a conversar com a gente mesmo e reeducar-se para esse estado de espírito mais leve. É mais ou menos isso que uma psicoterapia, no meu entender, faz. Muita gente para e entende psicoterapia como voltar a ser funcional. Quer dizer, você parou de ser funcional, parou de se relacionar bem, trabalhar, você está mal. Aí você vai para a psicoterapia e você volta a ser funcional para a sociedade. Para mim, a psicoterapia foi além. Eu não era só a ideia de ser funcional. Eu comecei com isso porque eu não conhecia, obviamente, o que era psicoterapia, mas eu fui aprofundando na psicoterapia e ele foi além de eu voltar a ser funcional, porque eu estava realmente disfuncional quando eu fui buscar terapia. Então, primeiro eu voltei a ser funcional, mas aí eu não parei aí, eu fui além. Eu não queria ser só funcional, eu queria ir além.
E hoje eu fui, a psicoterapia também me ajudou aí, né, a conversar comigo mesma para ir além do básico. E aí eu tenho um livro, que é o Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, se eu não me engano, que é fantástico, né? Ele conta exatamente essa história. Eu acho que foi o Fernão Capelo Gaivota que me inspirou a usar a psicoterapia para dar um voo mais alto do que o básico, né? Do que ficar comendo cabeça de peixe, né? Voar alto e pegar as iguarias que eu quisesse, ter opção, ter escolha. Eu acho que é isso que faz o pensamento ficar mais alto, né? A ideia de que eu posso escolher mesmo, de verdade. Eu não preciso me guiar pelas regras que já existem. Eu posso me guiar por elas, mas por escolha minha. E não porque as pessoas disseram, as pessoas que vieram antes de mim disseram que eu tinha que fazer. E eu posso transgredir alguma dessas regras, desde, obviamente, como eu disse, a primeira base do yoga é moral, né? Desde que eu não prejudique pessoas, a mim mesmo, outras pessoas e outros seres vivos, eu posso transgredir de regras coletivas, né? Mesmo as que foram testadas por séculos e disseram que funcionava. Eu posso fazer, eu posso questionar e posso ir além. Então a psicoterapia também ajudou isso. Foi o primeiro passo, mas não foi o último, né? Eu recomendo para todo mundo. Se quiser ficar jovial, né, e viver longamente, longos anos, bem, contrário do que Conceição falou, né, de forma contrária ao que Conceição falou, tem forma de fazer isso. Até o uso de fralda você pode simplesmente, é só você fazer ginástica do períneo, tá? E você não usa fralda. Faça ginástica para o períneo, tem exercícios. O pompoarismo, além de fazer isso, ele ajuda inclusive a ter uma vida sexual muito boa. Então, se você trabalha contraindo a musculatura da pelvis, eu estou fazendo isso agora, né? Nesse momento que eu estou falando, eu estou fazendo. Toda vez que eu me lembro, eu faço. Então, você não vai fazendo com que os seus músculos do xixi e do cocô, né? Os esfíncteres anais e da uretra, né? É, é, como é que se diz, meu Deus? Fiquem flácidos, tá? A mesma coisa é o músculo do rosto, né? Você pode fazer exercícios para que o músculo do rosto não fique flácido. E imaginar eles, por exemplo, tem uma afirmação de Louise Hay que eu li nesse livro imaginário, que eu achei que eu não achei o livro. Se alguém souber qual é esse livro, me diga o título para eu procurar, né? Que ela diz: eu tenho a pele firme e lisa. Ela dizia: eu tenho uma pele, eu digo também, eu tenho. Quando eu estou fazendo meus exercícios, meus skincare, que não é nada demais, tá? É só um creminho que eu passo, simples, não tem nada, é um creminho hidratante que eu passo, já passo daqueles que dizem que tem para a idade, e eu vi que funciona, porque meu pescoço, ele estava ficando muito enrugadinho, e aí eu disse: tá, eu vou fazer exercício. E ele começou a ficar menos, ele até tá, mas ele está menos enrugado, né? Então funciona tanto o exercício para a musculatura, que, né, a musculatura do meu pescoço passa a ser firme e musculoso, né? E aí eu passo o creminho, né, para atenuar essa daqui já tá de bom tamanho. Olha, se eu permanecer assim até os 100, tá ótimo. Não precisa nem eu tirar. Se eu permanecer, não é nem se, é eu permanecer, porque eu tenho que ter certeza. Eu não posso ter dúvidas em relação a isso. Então eu tenho certeza que eu vou chegar aos meus 100 inteiraça, andando firme, ereta, com a musculatura toda em dia. E aí não precisa ser uma musculatura para fazer aquelas mister e miss, né? Não precisa ser, não. É só uma musculatura funcional, que é o que eu quero, tá? Eu não gosto de fazer exercício, né? Então eu quero andar, prender o cocô, prender o xixi, né? Ter um rosto que não tenha muitas marcas, que não seja um maracujá de gaveta. Se ficar tudo bem também, eu não vou morrer por causa disso, não. Mas eu prefiro um rostinho, né, mais firme. Não tenho pretensão de fazer nenhuma intervenção. Não tenho pretensão, mas vai que daqui a 10, 15, 20 anos tem procedimentos estéticos
que nem sejam os olhos da cara, nem seja dolorido ou que deforme o rosto, né? Porque ainda tem uns que deformam o rosto, então eu não quero deformar meu rosto. Eu quero esse rosto que eu tenho aqui. Mas assim, com a musculatura, se você trabalhar a musculatura, ela vai ficando menos flácido, porque isso é a gravidade que vai puxando a gente para baixo, né? E como tem passado o tempo, como disse, os telômeros eles vão encurtando e toda a firmeza que a gente tinha quando a gente tinha 2, 3 anos, desaparece, né? É o tempo, são os radicais livres. Outra coisa que eu digo, me livro de todo radical livre. Me livro de todo radical livre que está me fazendo mal, né? Os que estão me fazendo bem, fica. Mas aquilo que tiver em excesso e que não tiver necessidade do meu corpo, eu me liberto. Eu uso muito a mente, porque eu acredito nisso. Eu acredito que eu posso comandar. E com a mente, repetindo e acreditando, tá? Não posso dizer por dizer. Eu tenho que dizer e realmente ter convicção do que eu estou falando. Então, eu vou até os 100, porque eu não vou igual a que você descreveu. Eu escrevi aqui só para dizer, mas eu nem digo esse tipo de coisa. E tanto para você ter uma referência melhor, usa meus pais, 81 e 83, completamente autônomos. E segura o cocô e xixi, todos dois, né? Não fizeram todos esses exercícios, olha, nem fizeram isso tudo que eu estou dizendo. Nem meu pai, nem minha mãe fazem exercício. Minha mãe se alimenta direitinho, meu pai não se alimenta muito bem, né? Para a idade que ele tem, fuma, se preocupa, e olha, inteiraço. Um dia desse eu estava no médico com meu pai, e ele disse que tinha 81 anos. Aí o médico, não foi ele que disse. O médico fez assim: eu estou vendo aqui na sua ficha que o senhor tem 81. É isso mesmo? Ele disse: é. Eu disse: pois não parece. E meu pai não parece. Ele parece ter 10 anos a menos, mesmo uma pessoa fumante, que não fuma pouco, e que se preocupa muito, né? Meu pai é muito preocupado. Então, metade do que eu estou dizendo aqui, ele não faz. E ainda assim, ele parece ter 10 anos a menos. A mesma coisa a minha mãe, né? Não fez exercícios, não tem... A mente dela é muito melhor do que a do meu pai, né? Ela é mais otimista, mas não fez nada dessas coisas que eu estou fazendo. E minha mãe também parece 10 anos a menos, né? Então, a pele dela também tá linda, maravilhosa, né? A gente olha para a mamãe, a pele dela é linda, né? E ela não fez nenhum exercício, ela não coloca creme. Hoje em dia ela nem coloca mais creme, porque ela diz que vive no bônus. Mas assim, ela usou cremezinhos bons até um dia desse, né? Acho que até uns 10 anos atrás, acho que ela usava creme. Hoje ela não usa mais, porque ela diz, tá bom, já tô de bônus, eu não quero trabalhar com essas coisas mais não. Então, não usa mais. Mas a pele dela é ótima. Sempre foi e sempre será, e vai assim até o último suspiro dela. E eu vou seguindo a onda, né? Olhando para ela e dizendo, opa, vou fazer assim também. Então, eu vou até os 100 anos nessas condições, tá? Então, e se eu ficar doente, né, e não puder, eu já mandei todo mundo aqui, eu tenho um dinheirinho guardado, né? Se não for uma doença que não tem cura e está me matando, podem matar antes, né? Me mandem para a Suíça e lá tem um jeitinho de acontecer isso legalmente. A gente paga e a pessoa desliga a gente. E aí desliga meu corpo na boa, na paz, e eu vou, a parte em mim que não é nada, some de novo até o próximo corpo que ela habitar. Né? Já avisei a todo mundo, tem um dinheiro guardado para isso, mas a minha ideia é ir até o meu último suspiro, dona de mim. Né? Para você ver, eu ainda tenho dúvida em relação a isso, é óbvio que eu tenho dúvida. Porque é tantas pessoas que eu vejo que não é assim, tem mais pessoas que eu vejo que não é assim do que pessoas que eu vejo que fizeram longevidade bem. Mas assim, eu estou colecionando essas pessoas, eu coleciono no Instagram, todo mundo que eu vejo que tem mais de 80 e vive bem, eu boto lá para ficar olhando. Eu guardo eles num como é que chama, meu Deus, num caderninho, não sei lá. Eu guardo o link no caderninho para ficar olhando. Ó, esse aqui conseguiu, esse aqui conseguiu, esse aqui eu também consigo. Eu também consigo, eu vou lá. Então, não tenha medo não, só mentalize.
mentalize, tira essa ideia das pessoas que você viu que não envelheceram bem, solte essas ideias, largue. Foi, já foi. Agora só pense em pessoas que avançaram na idade bem. Você mesma pode ser uma dessas pessoas. Se você tem mais de 60, eu acho que ela deve estar por aí, né? Não sei, entre 50 e 60 anos eu acho que contém. Pensa sempre em você com 10 anos a menos. Né? Olha as tuas fotos com 10 anos a menos e diz, essa sou eu. Minhas células têm 10 anos a menos. Ou vai louca como eu, minhas células têm 17. Meu cérebro funciona como uma pessoa de 17. Né? Não estou dizendo no funcionar dele, não é na mentalidade, não. Mentalidade eu tenho, como diz Olivia, na mentalidade eu tenho 400 anos. Ela diz, né? Não, tu tem 400 anos na cabeça. Digo, na cabeça eu tenho, mas no corpo eu quero ter 17. Né? Então é isso. Então não eu vou até os 100 inteira. Tá? E é por isso que eu digo que vou até os 100. Não é até os 100 caquética, não. Deus me livre. E era isso que eu tinha para falar sobre os 100 anos, tá? Até a próxima.